Olá, muito obrigado por vir a mais este programa da Casa da Crítica. Hoje um webinário dedicado ao importantíssimo tema do narcisismo, que nós optamos por chamá-lo de o erro de Narciso. Fala-se do narcisismo, mas há de se salientar o erro que está em Narciso. Inclusive, o erro de Narciso é o nome da obra do Louis Lavelle. Nós vamos fazer referência ao Louis Lavelle aqui no curso da nossa apresentação. É um autor excelente e também nesta obra, O Erro de Narciso, ele é muito agudo em apontar o tal erro. Tantas e tantas vezes há uma má compreensão do mito, pode desde ter uma polissemia de sentidos que é próprio do mito comportar muitas interpretações, mas algumas dizem-se mais razoáveis, outras menos razoáveis e outras brilhantes. E, enfim, entre as brilhantes, talvez um termo melhor do que dizer que é a certa, mas está a do Lavelle, que a gente também vai ver aqui no curso desta apresentação. Uma questão importante, e durante a semana, e até porque é um tema muito forte, infelizmente, e enfim, é um tema problemático, o narcisismo, porque ele tem um transtorno de personalidade relacionada, que é o transtorno de personalidade narcisista. E até entre os médicos há uma discussão se esse transtorno é próprio, se tem CID próprio, em que CID que encaixa, etc. Eu faço esse disclaimer aqui de entrada para dizer, eu não sou médico, não há nenhum viés de natureza médica no sentido estrito nesta apresentação. Não quero dar diagnóstico de narcisista, não quero prescrever o que o narcisista faz para si. Em linhas muito gerais, a gente vai estabelecer aqui um caminho de mostrar o que vários autores mostram onde está o problema. Então, num sentido muito grosso, largo, tem alguma contribuição que as pessoas podem levar, sejam elas narcisistas, sejam elas pessoas que convivem com narcisista, mas não tem nenhuma condição, nada relacionado ao ato médico aqui dentro. Tá? Nós vamos fazer reflexões existenciais para um problemão gigante de vida social. Se você não estiver perto de muitos narcisistas no seu dia a dia, isto é quase uma impossibilidade. Deve se passar que você não está sabendo perceber. É isso mesmo, eu vou repetir. Se você não tem um monte de narcisista, entre outras pessoas de cunho tóxico, ao seu redor, em grande quantidade, o provável que se passa é que só você não percebe isso. Tá? Ponto. Enfim, nada de médico. Tá? Não sou médico. Um monte de gente me perguntou se eu sou médico, como é que eu vou falar se eu não sou médico, etc. Então, esses temas geram defensividade, tá, gente? É muito complicado, tá? Desde quem é acusado de ser narcisista, quer seja ou não, desde quem está vivendo a horrorosa fase de quem convive com narcisista, que faz aquela coisa do benefício da dúvida, que de benefício a dúvida não tem nada, tem de certeza do auto-engano. Exato. Então, assim, são temas que provocam, porque é feio, o assunto é feio, é degradante, é grotesco, sabe? Enfim, é tóxico. Na antiguidade grega, havia pelo menos 4. Eu digo pelo menos 4 porque são os que eu conheço. Sou um especialista em mitologia, ainda que eu estou me dedicando a estudá-la razoavelmente nos últimos tempos. Pelo menos 4 mitos versavam a identidade humana. Sempre foi visto desde os antigos, que há uma relação direta entre a bondade de caráter, a maldade de caráter e a questão da aceitação ou negação da sua identidade. Sim, conhece quem tu és. Tá? E este não conhecer, inibir-se de conhecer, ter ódio de ser assim quem efetivamente é fonte das maldades. Essa é uma concepção que vem desde há muito tempo. E uma tranquilidade, uma inocência de si quanto a quem eu sou, é uma fonte de bondade. Os mitos do meu horizonte de conhecimento aqui, gregos, sobre a identidade,
com a advertência dos males que estão agregados, são Narciso, Esfinge e Medusa. Narciso a gente vai debruçar muito aqui, então não vou fazer um en passant neste momento. A Esfinge, ela era jogadora, ela fazia um mistério sobre si. Um mistério porque não tem mistério nenhum. O único mistério da Esfinge é que ela não tem nenhum mistério. Então ela ficava, quem sou eu? Ah, sou meio leoa, meio mulher, adivinha quem eu sou? Decifra-me ou devoro-te. E quem a decifrava, quando ela ficava desnudada, falava, ó, você não tem mistério nenhum, só palhaçada mesmo, você tá entendendo? Ela se matava, tá? Porque ela não aguentava a sua personalidade, e aí outros não poderiam vê-la, e ela tinha que ficar escondendo essa coisa, tal, etc. Mas ela era mais ativa, assim, ela ia meio atrás, por as pessoas encharadas, tal. Faz um certo estilo da arte da sedução. Então. A Medusa também tinha um ódio de si, e não queria se aceitar, e não permitia que você a visse. Só que ela tinha uma malignidade maior que a Esfinge. A Medusa mata quem a viu. Ah, você me viu, vou te matar. Que era a questão que petrificava, que olhasse nos olhos da Medusa. Hércules era inocente. É um pecado que correntemente se associa o mito de Hércules a um homem forte, como um homem que vence desafios pela força física. Não. A força de Hércules era uma força moral. Era um homem limpo, inocente nesse sentido. Ele não tinha vergonha de si, não tinha manipulação sobre si. E ele inclusive foi usado. Tá? Ele foi usado por um rei, que não foram fazendo trabalhos sucessivos, os 12 trabalhos de Hércules, mas ele entrava com pureza. Ele não tinha nada a esconder, tá? Nada a manipular e nada de fugir. Então ele é um mito da identidade pela perspectiva boa, da força. Ver quem nós realmente somos, sem vontade de manipular, mas com vontade sincera de nos descobrir, é um ato de muita força. Tá? É isso que está tratado nesses mitos. De Narciso a gente vai debruçar agora de uma maneira maior. Vamos começar vendo etimologia. Já vem de Aristóteles a advertência que a pegada etimológica conta muito. Sempre que você vai deparar com um assunto, você tem que se ocupar da etimologia, porque já conta muita coisa. Narciso tem origens em grego em Narcissus e Narque, que tem uma semântica desde então relacionada à ideia de torpor, entorpecimento. O torpor dá um certo gozo, mas é um gozo, um gozo com uma pitada do delírio, uma picada difusa, uma coisa nesse sentido. E tem a mesma, hoje o narcótico tem a mesma raiz. Tá? E o narcisista vive em estado de narcose. Ele não tem uma fuga completa da identidade dele, mas ele não encontra, ele tem uma abordagem mais ou menos evitativa de um eu profundo. Ele tem que gozar, no sentido de gozo mesmo, igual um entorpecimento de um eu, de um ego, de uma imagem que ele projeta sobre si. Ele não necessariamente tem uma clareza absoluta disto, mas obviamente, porque ele é um entorpecido, mas obviamente, deixa eu só passar a ambulância aqui. Obviamente, mas obviamente ele é um entorpecido que incorre em leviandade. Há algum narcisismo natural em todos nós, porque há ilusões naturais em todos nós. Há ilusões que vão ser vencidas razoavelmente, seja pelo que nós vamos amadurecendo, seja porque a gente incorre em erros. E a gente está num ambiente em que alguma pitada de narcisismo é necessário, em certa medida, para viver a vida social, que é o ego. Ter algum ego. Agora, há limites muito curtos. Se mantém um estilo narcisista, pode ser difuso, mas é numa categoria pelo menos de leviandade. É leviano. Ao longo de uma vida, não se esforçar para refletir quem eu sou, quem objetivo e realmente eu sou, é uma leviandade. O narcisista vive um pouco
vive um pouco, ele vive plenamente nessa casa, no mínimo, da leviandade. Tá? Os sentidos meramente coloquiais de narcisista são do mesquinho, o egoísta, o desrespeitador, o vaidoso, abusivo, tóxico, megalomaníaco. Eles têm uma megalomania gigante, autoidólatra, é incapaz de amar, é incapaz de ter reciprocidade, orgulhoso, não aguenta crítica, gente. Um dos jeitos que você sabe fácil se tem fumaça de narcisismo por aí, tá? É você criticar. E eles podem ficar completamente em colapso porque foram criticados. Em especial se a crítica for crítica objetiva. Ó, o papo é esse, então, com certa doçura. A doçura da força destrói o narcisista. O xingo pouco. Tá? Então, assim, é um problema de caráter sério, gente. E aí ele vive uma vida meio entorpecida e fica criando uma ilusão. Ele retroalimenta uma ilusão sobre si. Eu sou o mais gostoso, eu sou o melhor, sou inteligente, eu que mando, tudo depende de mim, sabe? Deus só gosta de mim, eu sou o melhor. Não, enfim, os exemplos que a gente vai discutir no cabo são infinitos. O caráter. Eu trouxe aqui uma frase do Erich Fromm. Erich Fromm, quem me acompanha sabe, eu sou um estudioso do Erich Fromm. Penso que o Erich Fromm é o homem mais lúcido que debruçou sobre o amor. Ele tem um grande trabalho sobre as tipologias do caráter humano. E o narcisista tem um caráter improdutivo, perverso, que oscila entre as duas categorias de mau caratismo que existem, que é o parasitário e o necrófilo. O parasita é aquele que para, ele não produz. E sim, a não ser que produz um mínimo, ele para e paralisa outros. É jogador. E o necrófilo é aquele que parte para destruir. Ativamente, tem um princípio ativo, mas de destruição. O parasita destrói assim, porque ele encosta, porque o famoso vem comendo pela beirada, vai sufocando e etc. Então, a maior parte da população é parasita. Isso tem que ser dito. Tá? A maior, vou repetir para não ter nenhuma dúvida, a maior parte da população é parasitária. Tá? E não quer dizer que a maior parte seja parasita na modalidade narcisista, tá? Mas é parasita. Tá? E, enfim, e o narcisista passa por esses dois. Ele oscila entre as duas caráteres do mau caratismo. Tá? Olha como é que o Erich Fromm vai direto ao ponto. A quintessência da maldade humana está contida no narcisista maligno. São pessoas com áreas de grandeza, falta de empatia, ele é totalmente empático. Assim, ele não tem empatia no sentido de uma compaixão, mas ele pode ter entendimento. Ele pode perfeitamente ter uma empatia no sentido do entendimento de entender uma manipulação sobre alguém e como que ele vai ferir alguém, mas ele não se compadece. É nesse sentido a frase aqui do Fromm, que simplesmente gostam de prejudicar os outros. Sim, isso é um mau caráter. O gozo dele, é a jactância de um poder de eu sou o mais gostoso, sabe? Alguém está aflito porque confiou em mim. Confiou em mim. É o meu poder que me faz gozar. É isso aí mesmo. Esse gozo tem ressaios, inclusive, de dimensão sensual erótica. Tá? É que a gente vai observar. Vamos agora, no começo, vista. Isso é uma questão importante quando você fala com esses conceitos. Começar do começo. Vimos a etimologia, agora vamos ver o mito mesmo. O mito de Narciso e Eco tem aí variações. Há várias versões sobre o mito, mas tem alguns núcleos, que é o que chama mitologema, que seria um núcleo mais ou menos coeso, constante nas diversas versões do mito. Eu tentei pegar um mitologema mais ou menos coeso, tá? E, enfim, que é este que eu vou apresentar para vocês. Tá? Mito de Narciso e Eco, tá? Precisamente é o mito dos dois. Existia uma questão no mundo grego que é o metron. O metron é uma linha invisível que separa os poderes, as qualidades e as coisas devidas dos homens e pelos homens e dos deuses. Coisas que homens não podem fazer
são as coisas que ultrapassam o Metron. Então, se ultrapassar o Metron, está invadindo uma esfera divina. Os deuses, nesse sentido grego, eles eram muito ciosos da sua divindade e ficavam zangadões com os humanos, com os mortais, se os mortais fizessem peripécias ou coisas que só eles pudessem fazer. Ou seja, há um certo até narcisismo, tá? Nos deuses gregos dentro desse sentido. Então, se existisse uma violação de Metron, tá? Seria uma falta contra os deuses e os deuses iriam se vingar de algum jeito. Tá? E o que ocorre? Narciso era muito bonito, ele era lindo, lindo, uma beleza arrebatadora. Ele era filho do rio Cefiso e da Liríope. O rio, na mitologia grega, o rio simboliza a fertilidade. Ele é um fluxo que corre. A água, o rio, são férteis, são sensuais. E eles fluem. Tá? E ele é filho do rio. Isso evoca uma energia sexual, erótica muito intensa. Tá? E filho de Liríope. Liríope estava muito preocupada, porque o filho era muito bonito. E já ela, sabedora dos problemas do Metron, foi consultar o Tiresias. Tiresias é o adivinho. E é um adivinho também que, por sua vez, teve alguns problemas. Tá? Ele era um adivinho... A história do Tiresias, só um ano passando aqui, ele também, de certa forma, foi um pouco desgraçado pelos deuses, porque ele foi homem e foi mulher. Porque uma vez ele foi ver a cópula entre serpentes e separou a serpente macho a serpente fêmea, e aí ele foi transformado em mulher, depois novamente no futuro ele foi transformado em homem. Então ele conhecia tudo sobre o jeito masculino e o jeito feminino de ser. E aí tinha uma disputa entre os deuses de quem tinha mais prazer no ato sexual, o homem ou a mulher. E ele disse, e chamaram o Tiresias, porque ele era um dos poucos que conhecia os dois sexos, de ter vivido os dois sexos. E ele falou que a mulher tinha mais prazer. Como ele falou que a mulher tinha mais prazer, uma deusa ficou invocada porque contou um segredo feminino que não podia contar, então vamos cegá-lo. Daí ele ficou cego. Só que dentro do aspecto irônico, em compensação, Deus masculino deu para ele a visão do futuro. Exato. Então ele está cego, ele não vê concretamente, ele não percebe coisas, mas ele saca o futuro. Enfim, coisas próprias da riqueza cultural da mitologia grega. Isso aqui tem profundidades, não veja nada disso como algo infantil, gente. Existem níveis sutis que estão envolvidos. Mas enfim, a Liríope foi lá falar com o Tiresias, tá? E o Tiresias soltou uma frase enigmática: Narciso chegará à velhice se não se ver. Alguns interpretam, isso é um ponto muito sério na interpretação do mito, Narciso chegará à velhice se não se ver, ou se não se conhecer. Isso é relevante, tá, gente? Isso aí vai dar mudança, porque a partir disso, se ele se vê, então ele vai morrer porque se viu, ou ele vai morrer porque ele se conheceu. Isso é relevante. Dentro das interpretações que virão, a gente vai abordar as duas linhas de interpretação. Tá? E, enfim, então foi colocada aquela coisa enigmática. Não pode se ver, não pode se conhecer, senão não fica velho, ou seja, morre. Tá? E aí a Eco também teve uma certa desgraça dos deuses. A Eco tinha um problema, que ela era muito tagarela, tá? Muito tagarela. Padecia da tagarelice. Tagarelice era uma doença catalogada pelos gregos. Tem até um trabalho do Plutarco falando sobre a tagarelice, meios de cura disso daí. Quem fala demais, nossa senhora, enchia o saco deles. Ela era tagarela. E o que acontece? Mas ela era uma mortal vivendo a vida dela. Só que, enfim, um deus costumava sair do Olimpo para vir na terra paquerar as mortais. E a mulher dele ficou meio zangadona e ficava desconfiada, tal, e ficava pesquisando onde o marido vinha, por que o marido vinha no mundo dos mortais. Aí este deus fez o seguinte, pegou a tagarela,
que era Eco, e mandou lá pro Olimpo, para ficar falando e entreter o culpado, deixar o culpado, a mulher dele, de tal maneira que ela não tivesse tempo de fiscalizá-lo. Só que ela se irritou, ficou zangadona e criou uma maldição, amaldiçoou aí a Eco. Tá? E a Eco foi amaldiçoada de tal maneira que a tagarela, agora ela só falava, ela não tinha voz própria. Ela era só uma repetidora. Ela só repete o que os outros falam e só repete as últimas palavras. Que é hoje a nossa ideia do eco, que a gente tem. O eco não tem luz própria, ele só reflete. Tá? E olha só, o que é importante nisso aqui? Dentro do senso geral trágico da existência, como era vista pelos gregos, todos aqui, de certa forma, eram ou estavam sujeitos a desgraças, por algo relacionado a brigou com os deuses, violou uma métrica, uma coisa assim. É riquíssimo. Cada um personagem que vocês pegaram é riquíssimo. Depois a própria história da concepção de Narciso, como que se deu a concepção entre o rio e a Liríope, é uma outra história maravilhosa, porque o rio envolveu-a e ela caiu também num esquema de sedução a Liríope, mas ela foi correta durante a gestação, enfim, uma questão maravilhosa, assim. Então, a mitologia tem isso, você começa a entrar por um veio e você vai por todos, enfim. Algo maravilhoso, maravilhoso. Mundo artístico todinho, pois é. E o que acontece? Então, Narciso, no gozo dessa beleza muito grande, ele vivia arrebatando corações. Mulheres, homens, homossexualidade não era uma coisa escandalosa naquela ocasião, não é como é hoje. A gente fala, os gregos eram homossexuais. Sim, sim, eram. Mas mais precisamente eles eram pederastas. Tá? Mas existia, então, o tipo de homossexualidade, era um homossexual, mas não exatamente como hoje. Mas ele atraía homens, mulheres, etc. Então, para si, que tinham interesse. E ele sempre foi muito frio, ele foi sempre excessivamente arrogante, ele sempre desprezou quem lhe oferecesse amor, quem lhe oferecesse ternura. Quem fosse fazer algo bondoso para ele, ele simplesmente descartava, mas de maneira de humilhar quem fosse lá. E uma vez ele estava com amigos, circulando numa floresta, e se perdeu dos amigos, enfim, estava lá procurando alguma coisa e falou em voz alta, procurando os amigos dele. Olá, há alguém aqui? A Eco já estava apaixonada por ele. Só que a Eco estava toda tímida, até porque é uma mulher que não tinha mais voz. E estava olhando de canto, ele, tipo atrás de uma moita, uma coisa assim, e ele, há alguém aqui? A Eco responde, aqui. Na realidade não responde, ela só repete a última palavra. Há alguém aqui? Aqui. Venha, venha. Ela repete, como eco. Ela é o eco, gente. Tá? Por que foges? Por que foges? Na compreensão, parece que está existindo um diálogo entre eles. Mas o Narciso está meio procurando os amigos. Tá? Juntemo-nos aqui, juntemo-nos aqui. A Eco, nesse momento, achou que era uma aceitação de Narciso por ela. Venha para cá, como se fosse uma interlocução, para ser acolhida, para ser amada, etc. Juntemo-nos aqui. E Eco correu em sua direção de braços abertos. Imagina a alegria da moça. Tá? Narciso, quando viu aquilo, cortou abruptamente. Prefiro morrer a ficar contigo. E se afasta bruscamente. Eco, fique comigo, ela suplica. Não é uma questão de uma recusa do amor. Pode recusar o amor em qualquer caso. Gente. Mas existe jeito de fazer as coisas. Quando alguém oferta amor, alguém está se pondo numa vulnerabilidade, porque amar é ficar invulnerável. Neste momento que ela vem e tem essa confusão de palavras, mas nada justifica a humilhação que ele a pôs. Fique comigo, ela suplica. Então, assim, esta é a questão da afirmação narcísica.
eu sou gostoso, você não presta. É tudo tratado dentro de uma relação de poder. Dentro da megalomania dele, dentro da autoidolatria dele, dentro do difuso, tá? Ele é o bom, nada, ninguém mais é. Tá? Então ele não é simplesmente, ele diz, não, eu não quero, eu não aceito a sua oferta amorosa. Não, sai daqui, prefiro morrer até você. Tá? Isso é chamado, em termos atuais, também de picardia. É uma coisa assim. Vai embora, vai pela porta da frente. Mas agora você não precisa humilhar alguém nesse sentido. Então, aí, obviamente, essa se tornou daí uma tragédia para a Eco, que já vinha nessa sequência de trauma, de problema de maldição, de perder voz e etc. Em algumas versões do mito, não todas, tem uma figura também chamada Ameinas. O Ameinas também foi um interessado, aí homem, no Narciso. E entre vários que eram interessados e que Narciso desprezava, humilhava, zombava, o Ameinas foi muito insistente, foi pidão, pidão. Então o jovem Ameinas manteve teimosia em cima do narcisista. Narcisista, o gozo, o regozijo dele, para amá-lo. Narciso não o acolheu e ainda mandou-lhe uma espada, com a qual Ameinas cometeu suicídio à porta de Narciso, tendo antes rogado aos deuses vingança. Pois é. Então assim, amor, gente, um narcisista, tá numa tanga. É. Essa é uma das conclusões a que nós vamos chegar aqui. O narcisista tem o maior prazer no descarte. O grande negócio dele não é receber amor, é ele dar descarte. Enfim, este é a questão. Ele manda até a espada, se mata aí. O regozijo que o cara vai colocar, alguém se matou por mim. É o poder. Tá? É o gosto do poder. É isso aí mesmo. Aí houve as desditas. Tá? O Ameina se matou. A Eco paralisou. Para Ameinas aconteceu algo necrófilo, destrutivo ativamente contra si. A Eco foi perdendo forças, petrificou, parou de comer, transformou-se em pedra, onde dá ideia de tanta dor, que é um rochedo, que tem uma vida morta. Tanto que hoje a ideia de eco, quando a gente fala para um rochedo e ele volta, esse eco, que é a palavra dela voltando, dentro de algo triste, quando ela já há uma voz sem vida, quando já tomaram a voz dela e deram só capacidade de repetir e repetir a parte final, foi para colocá-la como uma mendiga já. Ela já era uma mendiga, num sentido, não tinha mais uma estatura de plenitude de ser. E ela foi mendigar para quem? Narciso. Aí, tanta tristeza que ela está parasitada para sempre, tá? Nos rochedos, repetindo vozes que ecoam uma tristeza sem fundo. Isso é uma questão simbólica relevantíssima também. O narcisista vai deixar tristeza por onde ele passar. E você tem que tomar cuidado se você passou por um narcisista, para não petrificar e não ficar repetindo a tua história triste. Tá? E aí o que acontece? A Eco era uma ninfa, tá? E as ninfas e outras pessoas, enfim, foram pedir ajuda para vingar isso. Uma sucessão de vinganças até agora. Algumas versões do mito falam que o pedido foi feito para a deusa Ártemis. A deusa Ártemis é a deusa da caça e que também é a protetora das mulheres. E existe a deusa Nêmesis, que é a deusa da justiça. Alguns chamam de deusa da justiça distributiva, outros chamam de deusa da vingança e alguns da indignação. E dependendo da versão do mito, pediram para uma deusa ou para outra. Então houve uma condenação, seja de uma deusa, seja do outro, a Narciso pelas essas maldades que ele fazia. Foi condenado a uma grande pena. Viver um amor impossível. Esta foi a pena que ele recebeu. Vai viver um amor impossível.
ele não ama, descarta tudo e todos, humilha todos. Tá? Então, agora vai amar. Só que não vai levar. Por quê? Porque é impossível. Essa é a trama que vem. E aí Narciso caminhava perto do lago de Téspias. Téspias é uma cidade na Grécia e havia um lago lá. Não há ponto sem nó na mitologia, gente. Não há ponto sem nó. O lago é um represamento da fertilidade. O rio é o símbolo da fertilidade, mas ele flui. O lago represa isso. Tá? Então, assim, já é um princípio meio de morte um lago. Tá? Não tem a pujança vivaz, vital do rio. E ele foi ao lago matar a sede. Essa aqui é uma passagem belíssima, belíssima, gente, do Ovídio. Ovídio é um autor que tem que ser lido, gente. Um autor que precisa ser lido. Tá? Deitou-se e, tentando matar a sede, outra mais forte achou. Poética bonita, gente. Enquanto bebia, viu-se na água e ficou embevecido com a própria imagem. Julga corpo o que é sombra, e sombra adora. Olha só, julga corpo o que é sombra, e a sombra adora. Extasiado diante de si mesmo, sem mover-se do lugar. Teve um gozo, gente. Gozo, torpor, tá? Em sua ingenuidade, deseja a si mesmo. Inútil, sustento, sono, tudo esqueceu. Ele se apaixonou de si. Tal como se dava com os outros apaixonados por ele. Paixão é prisão, paixão é cárcere. Por paixão alguém para tudo e fica absorto. Fica absorto, está apaixonado, quer, neuroticamente, obsessivamente. Se há obsessão, não há amor, gente. É paixão mesmo. Exato. E aí, ele ficou obcecado, obsessivo, em êxtase, por aquela imagem. E ele achou que era corpo. Aqui vai muitas coisas. Em sua ingenuidade, deseja a si mesmo. Era ingênuo? Aqui vem grandes passagens da interpretação. Era mesmo ingenuidade? A versão que eu abono mais, aliado àquela questão do torpor geral, do caráter geral de torpor que acompanha o narcisista, há uma ingenuidade. Até um limite. Mas ele morreu porque continuou na mesma ingenuidade? Ou ele morreu, e é o que nós vamos ver em seguida, porque ele exatamente saiu da ingenuidade? Alguém pode estar num processo narcisista que ele caiu ingênuo, levianamente. Então. E na hora que ele sai daquilo, ele entra em desespero. Por quê? Porque ele descobre que o ego dele não era aquilo tudo, era verdade. Pode ter um choque. É uma epifania que pode matá-lo da epifania. Isso mesmo. Tá? É bem complicado. Tá? Então, assim, vai ter muitas interpretações possíveis aqui. Desespero e suicídio. Eu estou abonando, como eu adiantei, uma ideia que ele ingenuamente se apaixonou por ele, pela imagem dele, não por ele, pela imagem. Mas em algum momento ele chegou a ter uma epifania. Epifania é uma compreensão de si. Por quê? Porque ele tentava loucamente pegar aquela imagem. Ele ia buscar a imagem, mas saía, ia para lá, a imagem saía, tentava agarrar. Até que aí tem duas versões também, que ele caiu para pegar a imagem e se afogou e morreu, ou que ele se matou porque ele viu que ele não conseguia pegar a imagem. Tem duas versões aí possíveis. Eu penso na ideia do desespero e no suicídio, tá? Que, ou seja, ele ficou tão desesperado para pegar, não pegava, aí ele descobriu tá? E aí ele se suicidou. Para onde vais, espera, não me deixes cruel. A mim que te amo, possa eu a menos olhar o que tocar não posso. E assim alimente minha triste loucura. Essa expressão aqui da poética do Ovídio me reforça a ideia de que ele teve um entendimento de que ele era louco.
de que ele mesmo está fazendo o papel reverso, que é o que a vítima do narcisista fica. A mim que te amo, não seja cruel comigo que te amo. Tá? Ele está reproduzindo isso, mas assim, ele se descobriu nessa loucura. É a minha forma de interpretar. Tem gente que vai sustentar que não, ele pulou lá porque ele estava achando que aquilo era um corpo e ele queria obsessivamente morrer. Aí ele não queria morrer, mas ele queria pegar o corpo, tá? Que era uma imagem refletida na lagoa. Quais são as atenções destacadas do mito? O mito segue para nos dar advertências. O mito era um modo de uma linguagem para ensinar como viver, advertir para viver bem, advertir para fugir de perigos. Por isso que existe o mito, uma função altamente pedagógica, passada intergeracionalmente. Um mito uma criança entende, um adulto entende. A criança entende no nível de criança, que ela no nível de criança precisa saber. Um adulto entende no nível de adulto. Dependendo do grau da profundidade dele, ele vai escavando mais e mais fundo. Mito não é coisa de criança, é coisa universal. Tá? Então, assim, tanto que nós temos hoje os psicoterapeutas, para falar dois, aí o Freud, o Jung, tá? Foram buscar a fonte mito. Eles não tinham a ideia de psicoterapia, mas tem um mito. Tá? Entenda, não subestime os arcaicos. Tá? Então, o que eram as atenções, as advertências? Primeira, e essa é uma questão caríssima para eles, caríssima, eles não eram materialistas como nós somos hoje, é a queda da alma na matéria. Isso é um problema. Castrar os potenciais de crescer na matéria pequena. É uma ideia de reflexo versus reflexão. O reflexo é algo material. O corpo olhou aqui e viu o reflexo dele. Do corpo existe reflexo. Da alma só existe a reflexão. A reflexão é algo que se dá no domínio exclusivamente da alma. Ponto. Então, assim, não confunda o reflexo com a reflexão. Alguém elevado é alguém que reflete. Uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Tá? Então, assim, o que o Narciso não fazia? Ele não reflete. O que essas pessoas com problema de identidade não fazem? Não refletem. Ela tenta criar na matéria a vida dela, tá? E não buscar na invocação invisível, anímica. Essa é a grande questão sempre por trás. O mal é uma ausência no limite de uma dimensão da reflexão. Tá? Então, mas agora em menores aspectos, descomedimento ante a beleza. Oportunamente eu vou fazer um trabalho sobre o descomedimento ante a beleza. Isso é um dos viés que está envolvido aqui. Chegou alguém lindo demais, até os deuses ficaram zangadões. Exato. Tá, tem vários mitos falando sobre o descomedimento da beleza. Eros, Afrodite, etc. Mas a beleza impactou, criou um problemão. De per si, por quê? Porque é bonito demais. Projeção ao invés de descoberta. A ideia do reflexo. A ideia do reflexo. Eu projeto um reflexo. Tá? Solipsismo. O eu como única realidade. O solipsista, assim, ele é o centro do mundo. Talvez ele ache que ele que nasceu. Alguns devem até escrever carta para Deus falando, ó, a criação está errada, nisso. Tá? Essa é uma abordagem solipsista. Que o solipsismo é muito próximo do egocentrismo, igual uma colega aqui trouxe. Muito parecido, me desculpe. Tá? E insensibilidade, desrespeito, cegueira do outro. Não vê o outro. Não vê, ele está absorto na narcose dele, é tudo ele. Ele é o centro de referência. Tá? Ele pode até ver como objeto, que é a parte que a gente vai ver ao cabo, mas é um objeto em função dele. Tá? Mas não é um outro autonomamente. Ou o outro é um obstáculo ou o outro é um instrumento. Mas não é um ser para umbrear, digno de alguma coisa, etc. Estéril, ele é inútil. Inútil.
Na melhor das hipóteses, ele é estéril e inútil. Porque ele pode ser um devastador. E a questão envolvida no mito, tá, é muito similar ao simbolismo do espelho e da sombra. Tá? Também se usa essa questão, o reflexo e a reflexão, o que é meio duplo, é meio projeção e etc. Agora, aí como advertências diretas, não só discorridos, mas para nós, é óbvio, né, gente? Não te enamore de um narcisista, por mais sedutor que ele seja. Isso é a grande questão, gente. Enamorar, o sentido preciso de enamorar é o sentido de ir buscar em outro uma satisfação. O narcisista não se enamora, não enamora de outro, ele enamora dele mesmo. Mas enamorar é aumentar um domínio de satisfação, de prazer, etc., de alegria. Então, enamorar de um narcisista, enfim, não é a advertência, não enamora do narcisista. Por mais sedutor que ele seja. Eles são sedutores, porque eles incutem uma pseudo-suficiência. A frieza deles, muitas vezes é vista como alguém forte, quando é o contrário, ele é muito fraco. Ele é fraco para se ver. E assim, ele é um fugitivo, de uma certa forma, evitativo de si, e ele fica naquela coisa, como ele faz essa frieza para a dimensão externa, tá? Há quem vai dizer, ele é um forte, ele se basta. Não, ele não se basta. O que ele precisa de outras pessoas sendo destruídas, de outras pessoas louvando-o. Quem se basta não precisa danificar ninguém. Ele se alimenta, é um vampirão, ele se alimenta dessa dor de quem confiou e foi traído, de quem abriu-se para ele aferroar. Eles impressionam especialmente os incautos e os carentes. Eu não acho nenhum exagero fazer a afirmação que se alguém está carente, vai chegar o narcisão. Quem estiver carente vai ser vampirizado. No melhor, você não tem condições de simplesmente dizer para um carente, não te enamore de um narcisista. Ele pode até entender, mas é muito difícil. O cara tá com fome e você mostrar comida estragada. A tendência da fome é o cara pegar comida estragada. O caminho é supra a carência. Tá? Tem duas situações aqui, uma de ser incauto, de não entender como que é a maldade humana, ponto, é incauto. Já não, confiar demais, etc. E o outro é a carência. O carente é carente. Não de afeto. Em qualquer circunstância, a gente pode cair na vala da carência. E então tem que sair da vala da carência. Porque enquanto estiver na vala da carência, a vulnerabilidade, tá, ao narcisismo e a outro tipo de vampirão é gigante. Gigantesca. A propósito, tá? Mês que vem vai ter um trabalho sobre carência. Vai ter um sentido mais amplo, assédio e carência. Tá? Você não fala do assédio, não diz, por exemplo, assédio e carência. Se há assédio é porque há carência, gente, 99% das vezes. Exato, porque se não tiver pessoas carentes, não tem assédio. É assim que funciona aí. O fraco é atacado porque é fraco, né? Isso mesmo. Valéria, não tem como convencer um carente. Até convence, mas não persuade. Tem uma diferença entre convencer e persuadir. Convencer é entender, persuadir é fazer. A maioria das pessoas, quando já descobriu que está numa relação narcisista, ele já descobriu, ele já está convencido. Só que ele não está persuadido. E aí tem um processo de auto-engano que ele delibera contra ele mesmo. Ele fica criando mentiras para ele mesmo. Por exemplo, benefício da dúvida, mas será que não sei o que, e se daí e tal, etc. É um tipo de caso de que a mente, que já está convencida, faz uma repugnância interna, tá? Para desver o que viu, para desentender o que entendeu. Tá? Porque ela está convencida, mas ela não está persuadida. Tá? Isso aí, quem estuda a retórica entende esse esquema facinho. Na retórica não interessa convencer, interessa persuadir. Que é ter a força de vontade de ser fiel
ao convencimento que já houve. Se a pessoa tem um convencimento, mas ela não tem fortaleza para executá-lo, tá? Ela se implode. Os narcisistas escolhem quem eles acham carentes ou incautos, ou esses são os que caem, mas não são presas tão atraentes para o narcisista? O narcisista vive do carente e do incauto. Ele tem muito mais visão da fragilidade do outro do que se imagina. Tá? Eles têm muito mais visão. Eles repelem quem entende o jogo. Se eles veem que alguém entende o jogo e não está carente, e no primeiro ato de desprezo fala, fui, eles têm medo disso. Então, se uma pessoa se mostra forte, tá? Isso inibe os narcisões. Tá? E os carentes têm essa bobagem aí com a Mini as fez lá. Fica insistindo. Toma um não, mas insiste. Toma uma patada, mas insiste. Toma outra patada, mas insiste. Tipo a carência. Já vivi essa fase da carência e fui vampirizada. A lição foi acordar e entender estudando. Autoconhecimento e muita terapia. Eu sou estudioso do amor. Há muitos anos. Eu estudo o amor. Que eu já tomei uma vampirizada funda também. Que a coisa não batia. Depois eu entendi. Passei pelos ciclos problemáticos e tal, etc. E comecei a estudar o assunto. Anos à frente, eu caí numa outra vala. Foi facinho ser outra vala. Facinho. Mas muito fácil. Na primeira vez que eu caí numa vala, eu sofri muito. Saí sofrendo. Continuei sofrendo depois que saí. E, enfim, a vida seguiu, cresci, andei. Mas estudo o amor, inclusive por causa disso. A gratidão remota que eu tenho, a canalice que eu sofri naquela oportunidade, é que eu virei estudioso do assunto. Exato. Na outra oportunidade que aconteceu um problema, um jogo melhor armado do que eu vivi a primeira vez, levantei acampamento imediatamente. E não saí sofrendo. Isso inclusive impressionou muitas pessoas. Vicente, mas como é que você rompeu assim? Beleza. Descobri o jogo. Entendi o jogo, na boa. Zarpei e a pessoa que se implodiu. Porque nunca imaginou que eu simplesmente falo, parou aqui, valeu, realiza o prejuízo imediatamente e sai feliz. Sai feliz do jogo. Você não está perdendo nada. Tá? Então assim, isso é a maturidade. A chance de você encontrar com o tóxico é altíssima. Fique feliz de você falar, encontrei, acabou, vai para lá, encerra imediatamente e vou seguir o caminho. Bem, feliz porque saiu. E não triste porque saiu. E isso é uma diferença na maturidade. Eu já caí e me pergunto, como pude ser tão burra? É assim, não conforta, não resolve teu problema inteiro, mas relações desgraçadas, com a consciência da desgraça, é de milhares. Olha lá, aquele casal tá 30 anos, 40 anos juntos. Aquele cara é funcionário não sei quem há 30, 40 anos. Ó, não sei o que, tá 30, 40. Pode ser 30, 40 no inferno. Perfeitamente. Podem ser 30, 40 no inferno. Não sabe exatamente o que ocorre. Tá? No nível mais íntimo. Verdade, é um jogo. É jogo. Tudo é jogo. E a única posição no jogo narcísico, como no jogo tóxico, é não jogar. Realiza o prejuízo e fala, acabou o jogo. É o jogo que você vai perder. Então, não joga. Ah, mas já entrei, sai. Não, mas, vou ficar para ganhar. É burro. Isso aí é burrice, tá? Não é ter entrado na arapuca. É entender que é até sair e entrar de novo. Tá? Acredito que seja importante conhecer os mitos para a compreensão dessas angústias todas. Se não for possível dar tchau, nivela-se por cima nas relações. Concordas? Eu não entendi a última parte. Os mitos dão... A primeira parte eu concordo. Sim, mitologia é uma grande fonte de sabedoria moral, de advertência,
de prudência. Num problema do narcisismo das relações, como é de hoje. Olha aqui, estamos falando disso aqui, que data há 5.000 anos, talvez. Uma tradição que se perdeu na origem do tempo, não surgiu um mito. Mas eles já chamavam atenção para esse problema. É da nossa condição humana isso daí. Tá? Então a mitologia é uma grande fronte para você aprender. Ó, isso aqui é Narcisão, ali tem Afrodite, não sei o que, isso aqui fez o vacilão de Orfeu. Você aprende com eles, para viver a vida do cotidiano aqui. Tá? Se não for possível dar tchau, nivela por cima nas relações. Essa parte que eu não entendi. Tá? Se parafrasear um pouco avante, eu te agradeço. Vamos ver agora a abordagem do Lavelle. E aqui tem uma questão com o duplo que um colega trouxe. O duplo, tantas vezes, é o nosso ego. Há pessoas que criam vários egos, várias caras. Aqui eu sou um, aqui eu sou outro, etc. Este serve para manipular nesse domínio, esse serve para manipular nesse outro domínio, esse ali e tal. Ele vai se duplicando. Em certa medida, até pessoas duplas estão raras hoje, porque as pessoas já estão triplas, quádruplas, sextas, etc. Essa é uma interpretação comum que se faz, ele tinha um duplo. O Lavelle não vai muito nessa linha não. Tá? Ele vai dizendo o seguinte, se fosse verdade que Narciso se duplicou, ou seja, ele criou aquela imagem para manipular, ele encontraria no duplo um fragmento de si mesmo. Tá? Então assim, o duplo seria um fragmento. É um artificial, mas tem algum ressalho. Mas em vez de se desdobrar, ele duplica. E para se ver sua própria realidade invisível. O que torna assim, visível não é mais que uma sombra sem realidade. Qual que é a sutileza aqui? Ele não foi criar um fragmento para manipular. Ele foi criar um outro todo. É ele que se matou para ter aquele, para ter a imagem. A imagem é que foi colocada ali. Ele não tinha mais esse senso de que eu estou fazendo um disfarce, eu estou fazendo uma farsa. Não, é o invisível, eu sou invisível, eu não me vejo. Por mais que eu me veja num espelho, não sou eu que me vejo. Nós nunca nos vimos. O espelho não é exatamente eu. É algo aproximado, tal, etc. Mas não é eu me entendo. Eu não me vejo, eu sou invisível para mim. E porque isso aí até a gente vai ver um pouco avante. Nunca a realidade do espelho me pega. Ela pega de repente quando muito um estado, um momento. Tá? O Guimarães Rosa trabalhou esse ponto e eu vou voltar a comentários aqui. Mas o eu sou invisível a mim. Então eu sou a minha intimidade. Então para eu não ver a minha intimidade, eu me dupliquei, mas não é que eu pus um fragmento para manipular, não. Aquilo é um outro, é um alter. Alter é para mim. Não é normalmente o duplo para enganar um de fora. E ele comeu desse problema que ele mesmo criou. Unir-se à própria imagem e confundir-se com ela significa morrer. Por quê? Porque nós não somos o corpo, nós não somos nem o corpo. Essa é a proposta metafísica do espiritualista como Lavelle, que tem perfeito vem de grande consonância com a tradição grega, que era absolutamente espiritualista. Tá? Então o que acontece? Eu não sou nem o meu corpo, quando menos a sombra do meu corpo. Tá? Então na medida que eu joguei lá, eu matei, eu me dupliquei, mas assim, eu me pus lá. Tá? Então assim, essa é a posição do Lavelle. Por Lavelle, vamos ver uma coisa, nós somos consciência. Na filosofia do Lavelle, nós somos consciência. De tal maneira que se a nossa consciência não opera ativamente, nós não somos. Nós saímos da ordem existencial própria. Tá? E esta consciência, por sua vez, ela é invisível. Ela opera num terreno chamado nossa intimidade. Na medida em que eu dupliquei, eu me pus lá, tá? Eu me pus lá, eu matei aqui dentro, tá? Mas eu não pus lá como uma parte minha, não, é o meu eu lá,
Na posição do Narciso, é mais claro a ideia de que houve um suicídio. De que na posição do Lavelle é mais claro que Narciso se suicidou, quero dizer. No sentido de que ele entendeu que ele era um jogador e que, portanto, ele jogou a vida ali, tá? E aí se suicidou. É mais coerente com essa abordagem que o Lavelle estava. E não que ele queria aquilo como um objeto. Ele queria que aquilo fosse um ser, ele mesmo. Tá? Enfim, então interpretações que vêm aí. Vamos ver agora a questão de Freud. Freud tem uma obra, Introdução ao Narcisismo. É muito interessante. Tem uma abordagem complementar. Freud bebeu muito da mitologia grega. Tá? Há um narcisismo normal, que é o das crianças. A criança tem uma pretensão de pensamento. A criança não separa a fantasia dela da realidade. Mente para uma criança, você vê como é que ela fica instável. Ela tem um grande problema de achar que ela... eu sou o super-herói, eu sou isso, eu sou aquilo. Ela é narcísica. Ela é o máximo. Até algum momento que isso daí vai sendo deslocado. Vai para os narcisismos de pai, de mãe, heróis, isso, aquilo. Então vira adulta. E supera. É normal uma criança ser narcisista. É normal uma criança ser egoísta. E é de criar apreensão se a criança não tem esses problemas. Isso nos nossos cursos do amor a gente mostra muito isso. Tá? Agora, inclusive quando o grandão, quando um adulto está agindo como narcisista, você vê que ele tem uma infantilização. Ele é até o jeitinho, o risinho. Existe o risinho da infantilização. E aí sei, a bobeira, assim. Há um ar infantil no narcisismo, de todo jeito. Tá tolinho, sabe? Esse tipo de coisa. É normal, só que ao longo da vida. A gente tem o narcisista patológico, aqui no sentido freudiano, ele tem uma introversão da libido. Ele não tem libido sobre objetos ou outros sujeitos, que vai ter um prazer com o outro. Não, é tudo introvertido nele. A fonte de prazer e de gozo é ele. Tá? Megalomania, também, distorção de si, a ideia da narcose. Autorreferência, a incapacidade de namorar. Ele não tem libido sobre ele, não enamora de outra coisa. É tudo com ele. O narcisismo prejudica a constituição do eu, por diminuir o elo com a realidade. O eu, quem eu sou, no sentido freudiano, eu sou eu e os elos que eu tenho com os meus afetos, com os meus vínculos, com a vida com o outro, fraternal, familiar, social e etc. E isto é o eu. Ele é um ser relacional com tudo. O narcisismo prejudica a constituição do eu. A criança ainda não tem um eu definido. É um eu mal demarcado, ele vai sendo demarcado. E o narcisismo impede esse eu, que volta para a questão antiga dos mitos da identidade. Quem eu sou é um problemão para essa gente. Auto-idealiza-se com um delírio. Então ele fica vivendo aquele gozo, que tem uma carga sexual, de gozo, pode chegar no orgasmo. Tá? E não sublima. Sublimar é o vencimento das energias meramente sexuais. É não ver além de si. Quando a pessoa se vê, a partir de uma outra instância interior, eu consigo refletir. Ou seja, não é só eu não vou gozar o meu reflexo, eu vou refletir na minha interioridade, que é o que o Lavelle menciona lá naquela questão em que eu troco o meu eu invisível, tá, por um visível. Eu não sublimo, eu não me ponho. Sublimar é um termo que vem da alquimia como elevar-se. Tipo, essa coisa sublimou, subiu. Então, como eu subir e me ver a partir de uma perspectiva de cima. Ver aqui é uma coisa análoga, metafórica, porque é me entender por um grau mais alto de mim. Isso é autoestima.
Quando eu não consigo me ver como, por essa perspectiva mais alta, eu não tenho o que se chama autoestima, eu não me valorizo, porque eu nem me vejo. Eu não consigo me estimar corretamente, não consigo me ver. Tá? E aí falta autoestima. Na falta da autoestima, eu preciso de simulacros porque eu vou estar desesperado. Enquanto você não tem autoestima, você tem desespero. Tá? Há uma desordem dessa forma. Aí que acontece? Mas o narcisista tá aí, se envolve. Já tem relatos aqui, gente que envolveu com o narcisista, casou com o narcisista, tem filho com o narcisista e etc. Mas ele faz escolhas pseudo-amorosas, que de amor não tem nada. E essas escolhas que ele faz são escolhas de complementação, de reafirmação do eu dele, que é esse eu difuso, que é esse eu distorcido. Normalmente o narcisista, quando vai escolher amor, ele está escolhendo um complemento desse aqui. Primeira pessoa com quem ele casa, é com ele mesmo. Exato, né? Aquela coisa. Surgiu um negócio, eu nem sei o nome, eu até tentei, esqueci. Eu ia achar, mas tentei achar na hora, não achei, ia achar depois, esqueci. Tem uma mania agora de casar-se consigo mesmo, convidar pessoas a fazer festa, então, não sei o que, casei comigo, faz festa, sou o noivo e a noiva de mim mesmo, tipo de, enfim, é um narcisismo extravasando, né? Sabe assim, sob aplausos, todo mundo ovacionando isso, portanto. Então ela própria. Ele procura objetos que são o que ela própria já foi. Eu já fui não sei o que. Por qualquer motivo eu era cantor, eu era advogado, eu era não sei o que, então eu não sou mais. Então, eu vou me envolver com alguém que é algo que aquilo que eu quero lembrar. Essa pessoa pode até ser vista como valorosa, como útil para mim, mas é tudo para mim. Enquanto ela me valida, porque ela me lembra alguma coisa, fala de alguma coisa que eu já estava familiar, tá? Beleza. Tá? Mas o que acontece? Mas ela é um objeto, ela está sendo usada. Em algum momento, ela deixar de ser contemplada, descarte de maneira estúpida e abrupta. O que ela gostaria de ser? Isso aí é comunismo. Queria ser tal coisa, mas não sou, então eu procuro quem é. Queria ser advogado, mas eu não sou, então eu vou casar com a advogada. Porque isso? Mas queria não sei o que. Nossa Senhora! Isso tudo aqui está em relações diretas. Do pai, outros vieses aqui do amor narcisista. O pai quer que o filho seja tal coisa porque ele foi. Puta narcisismo violento. Ele está usando aquele objeto para dar um prazer para ele, tá? Mas assim, para me complementar, de tal maneira que não é uma relação de dois, não é uma relação de um em que o outro me serve. Pai que quer que o filho tenha a mesma profissão que o pai já teve, nossa senhora. Que ela própria gostaria de ser. O pai queria ter sido advogado, então mete o filho na faculdade de direito, faz um bicão, etc. Tudo narcisismo. Essa relação desse amor não é amor nenhum, é só uma alimentação da narcose que está acontecendo. Alguém que uma vez foi parte dela mesma, claro, só que é o caso do jovem. Nossa senhora, aquela questão do cinquentão, da cinquentona, tragando pivete na praia. Porque a juventude, porque é tudo narciso. O outro é um instrumento, tá? Mas não se cria nessas relações a fusão amorosa, que é uma fusão de comunhão, com um sentido de comunhão paradoxal. A comunhão paradoxal é uma comunhão em que dois são um, permanecendo dois. É onde existe o respeito. Às vezes o narcisista cuida até do objeto dele, até os seus limites, mas ele não respeita. Ele não respeita. Tá? E é o que acontece aqui. Então ele pega essas relações de reafirmação, que na verdade é ele. Ele não vê o outro como outro. Ele está vendo ele como se fosse aquelas coisas, igual o Narciso e a imagem. É duplicado. E aí o que acontece? Ele fica como sendo eu tudo e está invisível o que ele é. Então há um viés aqui manifesto de utilitarismo, simbiose, desrespeito, poder, manipulação e vampirismo. Vampirismo puramente.
Conceitos que se complementam. Intimidade e sublimação. Quando que alguém entra na zona de cultivo da intimidade? Quando ele se decepciona consigo. Sim? É a quebra, inclusive de um narcisismo, inclusive de uma ilusão, inclusive de outros egos. Ele se decepcionou consigo, de maneira sincera. Nós temos uma tendência a distorcer os juízos sobre nós mesmos. Natural. Somos frágeis, estamos numa sociedade que estimula isso. Só que uma hora a gente se decepciona. E aí você tem que cultivar o invisível. Porque o invisível você mesmo pode ter vergonha de si. E aí você se decepcionou, você vai lá para dentro. Se você tem uma resistência, eu não vou me decepcionar, eu sou isso, eu sou aquilo. Deu uma coisa, deu errado. Não, mas a culpa é do outro. Se você vai criando subterfúgios sucessivos para os seus problemas, falsas racionalizações, você está achando o jeito de não decepcionar-se com você mesmo. De tal maneira a tua intimidade não se desenvolve. E a sublimação. A sublimação nasce e é nascida da autoestima. Aqui quem é primeiro, o ovo ou a galinha? A intimidade está trazido aqui, ela que fecha o sentido lá do Lavelle, mas isso é muito próximo com a sublimação, que é a abordagem freudiana. Aí o que acontece? Você precisa da decepção sobre si para ingressar numa intimidade, sair do reflexo, entrar na reflexão, e lá você se ver de outra questão. E aí você gosta de você. Ponto. Então, intimidade e sublimação. Nada disso pertence ao horizonte do narcisista. A colega aqui mencionou que ficou questionando, já participei disso, depois aprendi, etc. Se você viveu o crescimento, você se decepcionou com você mesmo. Aí você teve que desenvolver uma intimidade consigo, num diálogo só com você. Para você responder a pergunta, como é que eu caí nisso aí? Ponto. E na hora que você meio que responde como é que eu caí ou não, entende como que você caiu ou não, entende que isso aqui é um golpe mais manjado, que, enfim, os gregos estavam aprendendo isso aqui já, mas enfim, é manjado, mas continua sendo aplicado, e daqui a 5.000 anos vai estar sendo aplicado, as pessoas vão estar orbitando nisso. A tua autoestima restabelece. Porque do contrário, você está afrangalhado e podendo cair em jogos de novo, ponto, etc. Agora, isso para uma vítima do narcisista, mas o narcisista, para sair disso, tem que sair nesse processo. Aqui, se você quiser colocar uma palavra, mudar isso aqui, colocar num linguajar mais espiritual, é uma redenção. Está com uma redenção. A redenção vem porque alguém se desencantou, se decepcionou, se arrependeu consigo. E depois ele vê objetivamente isso, como é que foi, se entende, vê seu devido lugar e etc. Então esses conceitos complementam. O narcisista, ele não entra aqui, não entra na intimidade. O problema dele é não entrar na intimidade. Do narcisista, da medusa e da esfinge. Tá? Então eles nunca vão sublimar, eles nunca vão ter autoestima. Bom. Uma colega aqui, sologamia. Perfeito, muito obrigado. Cuidam para jogar na cara do outro para fingir que são bons. Romper ciclos é muito desafiador, atitude que exige coragem de entrar na intimidade como nunca se fez. Sim, você só rompe um ciclo entrando numa camada mais profunda de intimidade. Romper ciclos é difícil. Romper ciclos com desgosto de estar rompendo é muito duro e não costuma ser eficaz. Mas tem hora que você chega num patamar que você rompe com facilidade. Muita facilidade. Então, ó, é o caso disso. Ainda bem que eu já descobri que aqui o chão é estéril. Ele sai feliz de sair. Ponto. Mas para isso, a carência tem que estar superada. A gente tem que ter lucidez e não pode estar com fome. E mostrar a ilusão qual vive a pessoa. Então, teve uma pergunta, como é que você tira um narcisista? Ele tem que fazer esse processo, ele tem que ter vida íntima.
Ah, tudo bem, mas como é que o cara tem vida íntima? Primeiro, o cara quer ter. O mínimo que você pode fazer em bondade do ofensor é pôr limite nele, para ele, para o bem dele. Censure-o, por ele, inclusive. Aquela frase socrática. A maior injustiça é não punir o ofensor. É uma injustiça contra o ofensor. Ele tem que receber o aviso de que ele está fazendo algo errado. Ele tem que receber esse aviso. Mas a sociedade tantas vezes bate palma pro narcisista. Muitas vezes nós validamos o narcisista. Mandei embora. E ele que catilata. Beleza, é isso aí. Pode fazer, massagear o próprio ego dele. A sociedade faz isso o dia inteiro. Manda puta que eu pariu, não sei quem. Não, saia pela porta da frente, fala aqui e tal. Mas a sociedade valida o narcisismo. Há tantas e tantas vezes. Sabe? O orgulho que eu tenho relação e não tô nem aí. Sabe? Olha lá, esse é bom. Tá? Ele tem essa validação. Aqui uma questão, até porque a sociedade valida isso, do Fromm. Esquemas psíquicos individuais também se verificam em grupos. As virtudes e vícios do indivíduo estão nos grupos. Os grupos são composições de indivíduos. Eles têm uma lógica orgânica, têm uma lógica psíquica, têm uma lógica afetiva. Tal. Narcisismo social à base do nacionalismo, fanatismo religioso, ativismo político, racial, de classes, etc. Sim? Todo mundo aqui conhece narcisismo de grupo. Nós somos os gostosos, nós não vemos os outros. E existe nesta maior motivo pelo qual alguém adere a uma religião, a um partido político, a um grupo, tal, é rixar com o outro. Não é seguir um conteúdo. Não, é porque eu aderi a isso aqui por A por B. Mentira! Isso é só o subterfúgio, é só a racionalização barata. Você está querendo rixar com alguém. Na maioria das vezes assim funciona. E aí isso vai acontecendo em outros processos internos. Você pega isso na religião. Eu tenho orgulho da minha religião tal. Religião no seu sentido é a superação do ego. O maior objetivo humano é amar. O maior objetivo humano, pois, é vencer o narcisismo. Exato. A religião é para isso. É para você fazer o caminho de progressão espiritual que foi colocado aqui. Entrar numa intimidade, uma decepção sobre si, tá? Elevar-se, ter autoestima, superar, ficar forte e sair disso. Matar os egos pela religião. Agora, a vasta maior parte dos usos religiosos, políticos, etc., é o ego está lá para fazer. Eu sou o mais gostoso porque eu sou da minha religião e tal. Só que aí, isso também é pouco. Porque aí entra outra parte. As próprias religiões, todas, e todos os grupos humanos. Pode pegar, estou falando de religião, falar de partido político, e falar de grupos de não sei o que, de etc. Daí eles vão se subdividindo. Dentro de estruturas narcisísticas interiores. Não. Mas é o pessoal da minha facção, da religião, da facção do partido, da facção do grupo tal, da facção do não sei o que. Nós é que somos os verdadeiros dessa religião. Porque os que não são, só são tolerados enquanto não sei o que, etc. Tudo base da política. A atividade política é uma atividade narcísica, na vasta maioria das vezes. Na 99,99% das vezes. Há autores, o próprio Fromm, né, que defendem a impossibilidade do amor na política. Nós estudamos um conto do Luiz Vilela, Más Notícias, em que boa parte dessa reflexão está exarada também. Então, assim, se acabar o narcisismo, esse princípio de organização das pessoas acaba. Aí, assim, por quê? É assim, somos seres humanos, quebradiços, etc. Nem todo mundo que está no partido político tem interesse pela nação. Né? Nem todo mundo que está na religião tem interesse por Deus, tem interesse em amar, e etc. Nem todo mundo da classe tal tem interesses beneméritos, por próprio interesse. Então aí vai, sucessivamente. Todo mundo conhece narcisista nesse sistema que eu estou dizendo. Então,
Exatamente, o povo bajula o narcisismo. Nós bajulamos, nós batemos palma para miséria, batemos palma para miséria. Isso mesmo. Caramba, essa colocação sobre os narcisistas. Sim. A religião, os narcisistas não devem conseguir passar da quinta camada da personalidade. A quinta camada é uma boa camada para ele, inclusive. É uma boa camada, mas dá para chegar na 6 ou na 7, não chega na 8. Essa teoria das camadas aqui que a Fernanda faz alusão, creio, sou convencido que é a teoria das camadas do Olavo. Na camada 8 a pessoa tem que ter um comprometimento com o amor, com a objetividade. Essa objetividade, quem eu sou efetivamente. Sou forte e fraco, honesto, forte naquilo e tal. Aí eu consigo realmente fazer um juízo melhor sobre mim. Tá? Você está falando aí na camada 5. A camada 5 não aguenta crítica. Odeia ser criticado. Fica estupidificado quando é criticado. Tá? Religião tornou-se uma estrutura narcisista e perdeu o sentido de nos religar. Nosso eu como meditação, por exemplo. Sim. O tripé equilibrado da religião é caridade, rito e direção ou progressão espiritual. Aonde que opera uma progressão espiritual? Na intimidade. No íntimo de uma alma, que é ali que dá a progressão. Se essa dimensão não se realiza, enfim, não está realizada uma dimensão propriamente espiritual. Estou destacando aqui 2 contos da nossa literatura que a gente já analisou aqui na série Contos Brasileiros, que esbarram, não só esbarram, se entrosam mesmo com a discussão aqui narcísica. O Espelho, do Machado de Assis, e o Espelho, do Guimarães Rosa, em que eles mostram esquemas narcísicos. Mostram esquemas narcísicos pela simbologia do espelho. No conto do Guimarães, no conto do Machadão, o espelho era usado para criar um reflexo duplicado, para criar um duplo. Não era nem um duplo, porque era para si, mas era para se duplicar. O camarada tinha medo de espelho, mas ele conseguia olhar no espelho quando ele punha o uniforme de alferes. Quando ele estava uniformizado, ele conseguia se olhar. Mas sem uniforme ou nu, ele nunca se olhava. Isso mesmo. Olha o narcisismo aí. Ele não quer se ver, mas ele precisa ver e gostar daquela imagem que está ali. Aí surgiu o conto do Guimarães Rosa, claramente uma conversa com o conto do Machadão, em que o oposto ocorre, em que a pessoa precisa ir para o espelho desnuda, e para se observar e partir do espelho para si, que é o caminho lá que o Lavelli faz. É partir daqui, não é? Eu vou usar o espelho como um fragmento. É meu fragmento aquilo. Para partir disto, eu ir me buscando e me achando. Então ele se olhava no espelho, tomava a nota de outro ângulo, fala da fisionomia, da expressão, das emoções, depois da fisionomia animal, que todos nós temos uma semelhança com algum tipo de animal, enfim, vai tomando nota até uma hora que ele deixou de se ver. Ele se olhava no espelho e não via mais nada. Podia ficar na frente do espelho que ele não se via mais. E aí ele se apercebeu que naqueles anos que se passaram desse experimento que ele fazia, quando ele olhava no espelho, ele não mais se via, é porque ele já tinha alcançado a fase da maturidade do amor. Ponto. Aí é a conclusão. Então você verifica um processo de espelho para criar um ego narcísico, uma duplicação do cara. Um processo de espelho para entrar na intimidade, para escavar a partir da imagem. Ponto. Belíssimo. Esses são 2 contos maravilhosos. Enfim, então na série Contos Brasileiros, tá, houve o workshop. Eu acho até que a Hélia que está aqui participou. Este conto do Guimarães Rosa, gente, um dos grandes contos, não da literatura brasileira, tá, mas assim, da literatura universal. Mas é de uma densidade metafísica profunda. Tá? E, enfim, então aí você vê
um problema tratado aqui por um alferre e por um cara que começou a fazer experiências na casa dele para entrar no íntimo e fazer o processo propriamente espiritual. Narcisistas arrasam a terra. Por onde passa o narcisista vai vir devastação. Olha lá. Tira a vida. Olha lá. Fica assim. Verve. Isso passou um narcisista. Isso aí. Lembra disso. E não brinca com isso aí. A coisa é muito grave. Estamos falando de coisas gravíssimas. E o que você perde quando você rompe um vínculo com o narcisista? Nada. Nada. Perde nada. Vamos repetir, o nada é um nada, gente. Nada. Então, descobriu que não está perdendo nada, se retira. Já perdeu, ok? Que já perdeu, já perdeu. Mas continuar perdendo, tá? É outra coisa. Narcisismo no cotidiano. E aqui eu queria que fosse o nosso debate, tá? Antes disso, só vou registrar. Quem tem interesse por esse tipo de conteúdo, relação tóxica, perversão, encontro com o mal, etc., conheça a nossa série Arte de Amar. Ela já tem 2 séries, uma aborda muitos conteúdos daqui, 2 workshops, desculpa. Um ligado aos tipos de caráter e o que fazer quando a gente encontra com o caráter mau. E a outra sobre a relação tóxica ou relação de dependência. E vou relançar esses dias a relação de amores filiais. Tá? Tipo, a Fernanda até já participou do amor filial, acredito. Amor, enfim, chamava amor parental. Desculpa. E aqui vamos lá. Vai ser a minha próxima. Estou de cabelo em pé com o Trivium. Coisa boa, minha cara. Tomara que seja cabelo em pé do bem. Cabelo em pé pelo choque. Que o Trivium nos dá um choque também. A gente descobre... Você descobrir que não é amado é um choque. E você descobrir que você talvez não seja tão bem educado, feito que você achou que você já foi, também. Entendeu? Mas acredito que é chocante nesse sentido. É muito complicado. Tem a pergunta acho que do Alessandro, como tirar o narcisista? É muito difícil isso, então. Muito difícil. Vamos partir para algumas coisas. Uma pessoa de mau caráter, enquanto está viva, pode converter o seu caráter. Seja narcisista, seja como for. Você tem que assumir que há uma condição humana de arrependimento e auto e sublimação. Perdão, inclusive perdão de si, etc. Isso é possível. Agora, não quer dizer que você deva pagar para ver. Que alegria que um fulano, um canalhão, se arrependeu, mudou de atitude geral de vida de maneira sincera e efetiva. Que coisa boa, que coisa gostosa de saber disso. Mas não é razoável que você pague para ver. Se você descobriu que você está num ambiente tóxico, que você está numa relação, numa situação com um canalha, você tem que ir embora. Você tem que ir embora. Se chama autorrespeito, amor próprio no bom sentido do termo. Você tem que ir embora. Ponto. Ah, mas o cara pode. Que alegria se ele converter, mas eu não vou pagar para ver. Ponto. Essa é a primeira situação. Tá? E, enfim. Comentaristas fingem arrependimento. Fingem arrependimento, pede desculpa, nossa, você tem que falar. Fica aí, fui. Sempre que alguém esnoba o outro, há uma presunção de que o outro não vai simplesmente virar as costas e ir embora. Porque na vasta maioria das vezes não vai. E por que na maioria das vezes não vai? Por quê? Porque a maioria das pessoas é muito carente. A vasta maioria das pessoas é excessivamente carente. Pidona de uma vampirização. Muito pidona. Então, como é que você se protege? Primeiro, mantenha a sua consciência ativa, a tua lucidez, trabalha muita questão da tua
a afetividade, superar os afetos, as transferências, etc. Superar as carências, as transferências, etc. E no primeiro momento você tem que ir embora. No primeiro sinal estranho você levanta acampamento. Mas sair feliz. Ai, e se fosse, e por quê? E daí? Não, olha, não deu. Tchau. É isso aí. Me livrei. Me livrei. É. Ele tá feliz e tá livre. E não triste e não tá preso. Entende? O afeto tem que te ajudar. Tá? Gustavo Paiva, quebra um próprio espelho. É. Essa é a revolta. Quando o cara quebra o espelho, é a revolta. O ser mais revoltado é a medusa. Tá? Não é revoltado que o narcisão. Tá? O narciso humilha, ajuda, até manda a espada lá puta, mas a medusa mata ali, tá? Aquela coisa de uma revolta maior, tá? Etc. Acham que vamos ter coração mole, porque na maioria das vezes tem. Na maioria das vezes tem. A maioria das pessoas é masoca, gente. Entenda? Todo mundo masoquista. Ai, bate em mim. É isso aí mesmo, gente. Ai, o cara tá acostumado a bater 5 vezes com o chicote, aí o chicote caiu. O sádico vai lá, olha aqui o chicote, e o masoca vai lá e fala, olha, tá aqui, sádico, o chicote que você deixou cair, bate mais. Mas as pessoas assim, entende? Essa é a realidade. A ideia do sujeito com ego frágil, que não saiu do narcisismo infantil. Na fase adulta é frágil e não sustenta nem emocionalmente nem financeiramente. Se tornou uma eco. A eco tem sua timidez. Também não é um narcisismo? Não sei. Não sei. De certa forma, é uma interpretação cabível. Se ela é narcisista, não sei, mas ela pode ter um oposto do narcisismo, que é uma autodepreciação. Talvez ela me convence mais que uma pessoa que se autodeprecia. Se você seguir naquela ideia de que ela ficou uma pedra que parou de comer de isso, aquilo, virou uma rocha e fica constantemente falando da sua tristeza, é muito mais alguém que não tem autoestima, no sentido de que para baixo, porque está muito baixo. O narcisista não tem autoestima, como a gente viu, porque ele tem um ego inflado. Ele se acha o máximo. E a pessoa e a outra pode se autodepreciar. Meu convencimento maior aí, eu não pensei, confesso que é uma belíssima tua pergunta, porque me traz algo para eu pensar sobre, tá? Mas eu não tinha pensado nesse viés. Eu colocaria ela mais como um tímido para alguém que se autodeprecia, enfim, mais por aí, tá? Uma carência que pode ser essencial. Só para adiantar aqui, tem carências de estado e tem carências de essência. A pessoa tem uma essencialmente carente. Tá? A pessoa que sempre está e etc. Se tomou um não, pode ser traído. É uma hora que vai ter um abatimento. Mas se a tua vida parar e acabar por completo também, você também tem problema. Minha forma de pensar é por aí, tá? Não acho que ela seja narcisista a priori. Tá? Estudando biologicamente a mente humana, dificilmente acredito numa mudança tão repentina, porque mudança vai muito além de só uma demonstração de mudança. Sim, é difícil, é raríssimo. Raríssimo. Casos de mudança conhecidos na história da humanidade. Santo Agostinho, de devasso virou um santo. O que mais? Na literatura, vamos pegar alguns exemplos. Raskolnikov, personagem do Crime e Castigo, em que se mostra um processo de redenção. Na literatura brasileira, do Guimarães Rosa, como é que chama? O conto dele, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Um caso real. Um patifão, um canalhão, se reverteu tudo, etc. Tá? Mas é um aqui, outro lá.
É raríssimo. Você não deve pagar para ver. Nunca pague para ver. Nunca pague para ver. A saída está na sublimação para a convivência com o narcisista, uma vez que não podemos ir a Nárnia. Entendi tua pergunta agora, Eliva. Você tem que saber ler os caráteres das pessoas. É mais amplo que isso, era a mente do narcisismo. O narcisismo pode, como a gente viu, estar no parasita ou está no necrófilo. Se você não quiser conviver com parasitas, você simplesmente sobe numa montanha e nunca mais desce de lá. Porque é impossível você viver socialmente sem conviver proximamente dos parasitas. Impossível. E aí, na convivência com o parasita, você se sublima, você se mantém claro com a coisa. Conviva com o parasita. Quase todas as pessoas que eu convivo são parasitas. Quase todas. Não é todo mundo que eu trago para minha casa. Não é todo mundo que eu convido para fazer coisas. Assim, senão o que precisa fazer. De trabalho, de coisas, dos contatos sociais, etc. Tá? Então aí você se preserva na tua consciência, nas tuas cautelas, etc. Agora, com o necrófilo, você não pode conviver. Com o necrófilo, você não é que você não convém conviver, você é obrigado a largar. É obrigado a virar as costas e ir embora. Imediatamente. Eu trabalhei num ambiente cujo presidente era necrófilo. Cara de chegar assim em reunião e os funcionários, diretores dele eram todo mundo parasita lá. O cara chegava na reunião, as pessoas estão ali, do nada, ele pegava coisa no chão, jogava a coisa da mesa no chão para as outras pessoas ir pegar. Alguém ia lá e pegava no chão. Aí punha lá, o cara jogava no chão de novo. Ó, eu levantei, nunca mais. Entenda? Isso daí é um cara necrófilo. Pô, eu fui descobrir os problemas que o cara urrava, agrediu gente, então não sei o quê. Então, esse cara é necrófilo. Se você está num ambiente em que tem necrofilia, você tem que ir embora imediatamente. Mas é imediatamente. Tá? Não adianta falar, não me atinge porque eu estou mais alto que isso daí. Não dá, gente. Não dá. Tua obrigação é desprezar, mas assim. Agora, com meramente parasita, com aquele que vem pela beira, você tem que conviver. Você não entra num banco, num cartório, num comércio, num não sei o que, você convive com os parasitas. Entende? Essa é uma questão aí você tem que conta 3 vezes a mesma coisa, você cautela, olha, fiscaliza, tal, etc. Essa é a diferença central. Tá? Enfim. Eu estava noivo certa feita de uma pessoa que fez uma coisa com o filho dela, não com o meu, com o dela. E não existe. Não existe porque eu vi. Eu virei as costas e fui embora. Virei as costas e fui embora. Mas assim, eu virei as costas e fui embora. Tá? E é a única coisa que eu podia fazer. Você tá entendendo? Bom. Agora, não vai ser assim. São coisas da vida que tem que ver. Entendi? Salma, resumo então. Fugir de narcisista, enquanto não for possível estar blindado. A consciência desta realidade nos protege. A consciência é um degrau, mas tem que ter força. Ontem eu atendi uma pessoa que tem pai narcisista. Um cara veio falar comigo dentro do carro. Por quê? Porque na casa dele não é legal ele falar. Ele vai pro carro, pro estacionamento para falar. Eu falei para ele que ele tem que pôr limites com o pai. Tem que inclusive ir embora. Mas ele não vai romper o vínculo com o pai. É o pai. Essa situação é muito mais difícil. Uma mulher que era minha noiva, eu levantar e virar as costas, é um problema deveras pequeno. Comparativamente, ele vai fazer isso com meu pai, com minha mãe, com meu filho. Entenda? É muito pouco problema, gente, você romper qualquer relação com o narcisista
quando ela não está dentro de um vínculo essencial, inclusive. E se tiver? Você não vai romper plenamente, mas você vai ter que administrar uma atenção muito grande, tá? Muito grande. Vai ter que, não pode morar juntinho, de mãozinha dadinha, não dá. Mas ao mesmo tempo você não vai jogar na vala, né? É complicado. Como podemos compreender essa característica do narcisista e do necrófilo? Primeiro você tem que compreender o amor. Para você compreender a falta do amor, você tem que entender o que o amor é, que já é um problema. A primeira característica do amor é que ele tem 4 características, que elas juntas vão dar na produtividade. O amor tem que existir: cuidado, respeito, responsabilidade e conhecimento. O narcisista não tem o conhecimento sobre ele. Ele não tem o respeito sobre o outro. O cuidado, às vezes, ele tem. Às vezes ele tem. É o caso do pai narcisista. O pai dá cuidado pro filho, mas não dá respeito. Mas não quer conhecer o filho quem ele realmente é. E aí ele usa o filho naquela relação de complemento. Então você procura aqui, na Casa da Crítica, tem um vídeo, 4 atitudes do amor. Se faltar uma atitude do amor que falte de maneira gritante, já não é mais um caso de amor. Bom, aí você tem que depois olhar, aí se quiser temos um trabalho específico sobre isso, mas é um trabalho extenso, para você saber fazer as leituras de caráteres humanos, então, da série Arte de Amar, que está lá. Pode haver inocência no narcisista infantilizado? Pode, até um limite. Esse limite é muito curto, porque a partir de um ponto tem que ter uma certa leviandade. Mãe narcisista, brincando de criancinha, querendo infantilizar o filho marmanjo. Ai, eu trouxe coisinha pra você e tal. Alguma tolerância pode caber, mas olha, desse tamanho. Que a partir de uma situação é uma leviandade. Mas é uma leviandade. A infantilização quando você está num processo de muita carência, vai lá, a pessoa está vivendo um luto, você entende. Mas assim, a tolerância é pequena, tá? Porque do contrário vira uma leviandade aí grande. A hora que nós falhamos, você tem que dar um perdão, não é a mesma coisa que dar uma concessão. Às vezes é difícil numa situação concreta ali, você dá uma mapeada, então, etc. Me pergunto, não seria o narcisista o carente? Ele é carente, manifestamente. Ele é um imenso de um carente. Só que ele é um carente por uma coisa dele. Ele não vai se ver. Quem não busca conhecer-se é carente. Só para você saber, o carente de cá, ele também não se conhece. E por isso que ele quer se realizar no outro. Tá? Agora, ele está numa posição mais passiva. Agora, se realizar no outro como uma forma mais legítima. Agora, o narcisista faz isso de uma forma mais ilegítima. Ele não quer uma parceria com o outro, não quer uma troca, não quer uma reciprocidade com o outro. Ele quer roubar o outro. Se eu estou carente, eu quero alguém que me ajude, que me apoie, mas eu também apoio ela. Há uma reciprocidade. A carência pode ser suprida com reciprocidade. Mas o narcisista, ele também é carente, só que assim, ele rouba aqui, depois ele rouba ali, depois ele rouba não sei aonde, etc. Assim ele vai roubando essas energias psíquicas das pessoas, não vai construindo uma coisa com alguém para você suprir a carência. Gostaria de saber como lidar com ambientes que nos julgam narcisistas, que confundem nosso pensar próprio, nossa autoconfiança mais nele. Eu nunca fui xingado de narcisista, mas eu sou sistematicamente xingado de arrogante. Arrogância é uma característica dos narcisistas. Tá? E eu já fui xingado de arrogante com gente que está irritada comigo, por qualquer motivo, ou gente que está querendo usar isso para justamente me manipular. Vou dar um relato biográfico aqui, eu não tenho problema falando isso. Quase todos os ambientes
que eu participei nos últimos anos, de quase todos eu fui expulso. Ao ponto que eu já entendo o jogo e eu vou embora antes. Exato. Mas assim, teve situações no meu processo de maturação de eu sofrer com isso. Ai, você acha isso, você acha aquilo, não me diga. E cair em jogos ruins. Hoje eu meio que já entendo. Entendeu? Algumas coisas assim. O mais razoável é o seguinte. Agora, quer dizer que eu não vou em lugar nenhum? É complicado. A sabedoria é que você não entre em um lugar. Você tem que prevenir o problema. Saber resolver problema é uma coisa que demanda uma energia, uma sabedoria, uma luz. Saber prevenir o problema é outro. Saber que assuntos você não tem em certos lugares. No meu ambiente de trabalho corporativo, eu demorei para entender que eu não devia falar de filosofia, não devia falar de cultura. Eu não deveria partilhar coisas. Que bacana, estou estudando tal coisa. Não. Isso ofende as pessoas. Isso ofende muitas pessoas. E tantas vezes eu fui chamado de arrogante por isso. O meu linguajar ofende muitas pessoas. Bom, muitas pessoas se sentem ofendidas do jeito que eu falo. Vários profissionais de marketing que passaram aqui pela Casa da Crítica vieram me falar isso. O meu linguajar ofende as pessoas. E eles não querem que eu fale assim. Vamos fazer uma bela apresentação sobre o mito de Narciso. Não. Narciso é do caralho! Vem ver você! Ele falou, isso aí eu não faço. Mas assim, o jeito que você fala com as pessoas, elas se ofendem. Eu falei, bom, então elas ficam ofendidas. Mas eu não vou rebaixar o meu português por causa disso. Eu não vou baixar a minha concentração por causa disso. Tá? Então assim, mas às vezes, então vão te mandar embora. Eu falei, já fui. Você tá entendendo? Ponto. Agora, não é sempre que eu joguei assim. Mas você tem que entender que... Aí tem uma frase do Lavelle, que eu gosto muito da frase do Lavelle. Eu gosto muito do Lavelle, no geral. Quando alguém começa a se bastar, no mínimo o apoio ele vai perder. No mínimo o apoio. Se não, porque ele está se bastando. Tá? Então, bem-vindo na natureza humana, que é invejosa, que é frágil, que é quebradiça. É difícil conviver, gente. Os assuntos que eu estudo aqui são assuntos porque eu vivi essas dramaticidades. Quase todo dia eu atendo pessoas que são desrespeitadas em casa porque estudam. Porque estuda. A menina começa a estudar, a família, os irmãos, o pai, começa a pôr som alto. Você é gazua. No caso que eu atendo aqui. Cara que vem ter aula comigo tem que ir para um quarto de hotel para fazer aula. Aí eu chego mais, fala uma coisa, hein? Tua mulher não gosta que você estuda, é isso? Não, o senhor não entende. Eu falo, entendo perfeitamente. As pessoas serem desrespeitadas porque estão tentando manter concentração, estão tentando manter foco, estão tentando fazer aquele caminho que é intimidade e autoestima, que é um caminho de progressão, assim funciona. Shakespeare dizia que a inveja é que move o mundo, e ele tem razão. Então assim, o Lavelle fala ao modo dele. Então assim, o que você faz? Nós vamos subir na montanha? Ao longo de alguns anos eu organizei minha vida. Eu organizei minha vida a ponto de chegar lá, um cara trabalhar num lugar, o cara joga as coisas no chão pra humilhar outros que vão pegar e o cara jogar de novo. Que é isso? Levantar as coisas, eu fui embora. Levantar as coisas, eu fui embora. Só que eu não tinha carência daquelas pessoas afetivas ou de dinheiro. O cara que foi lá pegar no chão, se ensinou, se derrubou de novo, tá aqui, e etc. Sabe? São coisas assim. Eu sou advogado, profissão. E o meu perfil de advogado é bater de frente. Eu pertenci a um movimento de jovens uma vez. Aconteceu um absurdo lá no movimento de jovens. Eu chamei a polícia. Falei, aconteceu tal coisa. O responsável é esse. Nossa. Repercutiu no movimento inteiro porque eu chamei a polícia para prender um colega. Falei, é isso mesmo. Nossa, mas não era para chamar a polícia, era para falar o cara. Que é isso? Comigo não tem palhaçada não.
Mas assim, então assim, agora faz o que cumpra as tuas obrigações, é aquela frase do Humberto Eco, cumpra as tuas obrigações com as consequências. Entendeu? Agora, então como é que eles vão te desqualificar? Que você é narcisista, que você é arrogante, que você é prepotente, tá se achando. Enfim. É difícil, minha cara. Agora, não queira agradar. O maior erro do mundo é você querer agradar todo mundo. Entendeu? Ponto. Não é missão impossível. Talvez mais impossível do que a missão do Narciso é agradar todo mundo, tá? Não sei se te ajudei, Silvio, Janaína, mas o que eu posso dizer é que é um problema que eu tenho. Também. Já fui chamado de arrogante por impor minha posição no ambiente de trabalho. Cara, no ambiente de trabalho, gente, é dificílimo você achar um ambiente de trabalho humanizado, vivaz, progressivo. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Para desagradar, basta falarmos a verdade. Claro! O ambiente de trabalho não aceita uma coisa e fica morrendo de medo. A sinceridade. Foi sincero, não te perdoou. Ponto. Essa que é a lógica. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.